E aí pessoal, aqui é o professor Marcelo Colucci, estou de volta para uma nova série de vídeos. E essa série é muito especial, porque ao montar o nosso próximo curso de reabilitação e doenças crônicas, eu estava pesquisando alguns materiais, alguns artigos, e decidi gravar essa série de vídeos baseada nas doenças crônicas. Vamos falar um pouco nessa série sobre doenças crônicas. E o grande objetivo dessa série é que nós entendamos por que é que o nosso paciente com doença crônica precisa de um programa de reabilitação, certo? Então, nesse primeiro vídeo, eu queria falar um pouco para vocês sobre as doenças crônicas, o que quais são as consequências e assim por diante. Então, é o seguinte, na minha realidade, eu observo o seguinte, os meus pacientes, eles têm várias doenças crônicas. Talvez essa seja a sua realidade também, ou de alguma pessoa que você conhece. Então, pacientes que têm doença cardíaca, que têm doença renal, mas também têm Alzheimer. Pacientes que têm alguma alteração ortopédica junto com uma doença respiratória crônica, por exemplo. Ou seja, a gente fica às vezes na dúvida, o que eu abordo primeiro, qual é o principal ponto a ser tratado com esse paciente. Então, nessa série a gente vai tratar um pouco desses assuntos. Na minha realidade, isso acontece demais. Então eu tenho indivíduos que têm doença cardíaca, uma doença renal grave, DPOC leve e tem Parkinson. Então isso gera na gente uma incapacidade, muitas vezes, de atender a especificidade do seu paciente. Peraí, eu vou atender o quê? Eu vou atender a doença renal, eu vou atender o Alzheimer, eu vou atender o DPOC, o que eu vou atender? Certo? Então, dentro do conceito de múltiplas doenças crônicas, nós temos que o conceito é um conjunto de condições, de doenças, que faz com que o paciente tenha um início gradual, geralmente associado ao seu estilo de vida, tá? Então a gente vai pegar aí doenças cardíacas, renais, diabetes, obesidade, geralmente elas estão ligadas a esse estilo de vida, e tem longa duração. Nesta duração da doença, o paciente cursa com períodos de agudização. Esses períodos de agudização muitas vezes diminuem a capacidade funcional desse paciente. E talvez seja aí o principal ponto onde o fisioterapeuta entra. Para vocês terem uma ideia, a doença crônica no Brasil hoje, segundo os estudos do Ministério da Saúde de 2016, um estudo chamado Vigitel, nós temos que 70% das mortes no Brasil estão diretamente associadas a indivíduos com doenças crônicas. Portanto, nós temos um nicho de mercado muito grande para atender e para melhorar a funcionalidade desses pacientes. As principais doenças crônicas desse estudo são as doenças renovasculares e cardíacas, ou seja, doença renal, doença cardíaca e doença vascular. Essa é a doença que mais mata no Brasil, esse conjunto de condições. Diabetes. Para vocês terem uma ideia, nos últimos 10 anos houve um aumento de 62% no número de indivíduos diabéticos. E essa diabetes, eu não estou falando de diabetes tipo 1, que é aquela congênita, estou falando de diabetes tipo 2, que é uma doença associada ao estilo de vida. Alimentação ruim, falta de atividade física, estresse. Então, todas essas condições levam os indivíduos a terem mais casos de diabetes. Obesidade. Só para vocês terem uma ideia, 58% dos homens do Brasil estão acima do peso. E 50%, metade das mulheres, estão nessas condições. Portanto, hoje é normal, entre aspas, nós encontrarmos uma pessoa na rua e ela está acima do peso. Está ficando anormal estar dentro do peso. E isso acaba tornando a sociedade passiva dessa situação. Peraí, se todo mundo está acima do peso, então eu estou dentro da normalidade. E isso não é uma normalidade e as consequências vêm por esses aumentos dessas proporções de doenças crônicas. A principal faixa etária que acontece essas alterações são indivíduos entre 35 e 65 anos de idade. Essa é uma faixa etária que provavelmente os fisioterapeutas atendem a maior quantidade de pacientes. Acima dessa idade, acima dos 65, 70 anos de idade, nós vamos atender fortemente as graves consequências das doenças crônicas, certo?
Então nesse vídeo eu queria mostrar isso para vocês, abrir um pouco a percepção sobre as condições do Brasil hoje nas doenças crônicas e a importância que nós teremos no dia a dia desses pacientes a partir dessa faixa etária, dos 35 em diante. Não esqueça de compartilhar, se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos, estudam com você, ou que trabalham com você, ou mesmo com os seus pacientes que querem algumas informações. Compartilha como é a sua experiência, deixa um comentário nos vídeos, como é a sua experiência, que tipo de paciente você atende, quais são as comorbidades ou as doenças crônicas que ele tem. Porque no final dessa série, vai ser uma série de 10 vídeos, nós vamos montar uma live para discutirmos exatamente esses pontos que vocês colocaram como importantes dentro da realidade de vocês, para que a gente possa entender melhor como é que vocês estão lidando com essa situação, tá certo? Um grande abraço e a gente se vê na próxima.